aqueles que acompanham as notícias do mundo português, o professor Bruto da Costa devia ter tomado posse como membro do Conselho de Estado, não conseguiu ir, está mesmo doente. Então, o que nós propomos, porque ele enviou um texto bastante rico, é fazermos, como é seu desejo, a leitura do texto e depois criarmos uma discussão à volta do assunto, das questões que ele levanta como forma de abordar a temática. Claro que ninguém vai responder pelo texto, mas havemos de criar um espaço entre nós durante o qual poderemos discutir. Antes de passar a palavra ao Frei Mário, que será encarregado de fazer a apresentação do texto do professor Bruto da Costa, vou fazer uma breve leitura da extensa biografia deste senhor. Seu nome é Alfredo Bruto da Costa, local de nascimento Goa, Índia, 5 de agosto de 1938. Está civil casado, tem 2 filhos, 5 netos. Qualificações acadêmicas: Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico de Lisboa, em 1954, doutoramento pela School of Social Sciences, University of Bath, Reino Unido, com tese intitulada O Paradoxo da Pobreza, Portugal, 1980-1989. Equivalência ao grau de doutor em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa, maio de 1994. Situação profissional atual: reformado. Cargos e funções exercidos: presidente do Conselho Econômico e Social, docente universitário em áreas de pobreza e política social, membro do Comitê Europeu dos Direitos Sociais, Conselho da Europa, durante 12 anos, membro do International Advisory Committee for Poverty and Human Rights, UNESCO, ministro dos Assuntos Sociais, Saúde, Segurança Social e Ação Social, de agosto de 1959 a janeiro de 1980. Provedor da Misericórdia de Lisboa, de 74 a 80. Membro da equipe europeia de coordenação do 3º Programa Europeu de Luta contra a Pobreza, de 1990 a 1994. Técnico de Planeamento Socioeconômico, de 1967 a 1989. Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, 2009 a 2014. Prêmios: Prêmio desde dezembro, em 2010, Medalha de Ouro atribuída pela Assembleia da República em comemoração dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem diversas publicações. Vamos citar. Podíamos continuar aqui um bom tempo a ler a biografia do professor Alfredo Bruto da Costa, mas já temos pouco tempo. Eu vou pedir que o Frei Mário apresente, como é o pedido do professor, o texto que ele nos enviou. Antes de mais, gostava de dar as boas-vindas e saudar todos e todas e dizer que não sou, obviamente, responsável por aquilo que vou dizer, embora me revanja praticamente em todas as questões que são afloradas neste texto. Sou apenas um porta-voz deste texto que tem título, e era a conferência de abertura da nossa semana: Igualdade de Oportunidades. Perante o gravíssimo problema da desigualdade no interior dos países e entre os países, e da aparente dificuldade em reduzir de um modo substancial, como se impõe, os filósofos e outros profissionais têm procurado imaginar em que consistiria uma sociedade plenamente justa. O termo que naturalmente ocorre como o oposto da desigualdade é o da igualdade. Logo surge então a questão de saber de que igualdade se trata. Em resposta a esta questão têm surgido diversas propostas, entre as quais a de igualdade de oportunidades.
Não quero tomar posição a este respeito, mas pegarei o assunto enquanto tema desta comunicação e procurarei salientar algumas reservas ou cuidados que temos de ter na aplicação daquele princípio. Se bem que o tema da desigualdade tenha estado durante décadas no âmbito das preocupações de quantos se ocupavam e se preocupam com o problema do desenvolvimento, e o conceito de desenvolvimento não inclui apenas crescimento, mas também distribuição, parece haver sinais de que mais recentemente existe um interesse maior pelo assunto, quer pelos estudiosos, quer por parte de algumas organizações internacionais, como por exemplo o Banco Mundial, veja-se o relatório de 2006, ou a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, nomeadamente uma publicação de 2011 intitulada Divided We Stand, Why Inequality Keeps Rising. Por um lado, será a consciência mais clara de que, de modo geral, a desigualdade vem a aumentar. Na maior parte dos países da OCDE, e agora estamos a citar esta publicação, na maior parte dos países da OCDE e em muitos países emergentes, a distância entre os ricos e os pobres tem-se alargado durante as décadas passadas. Fim de citação. Não se trata de um aumento da desigualdade que se possa atribuir a fenómenos ou a crises pontuais. Esse texto da OCDE fala em durante as décadas passadas. Explica. Voltamos a citar. Hoje, a crise económica coloca uma pressão adicional na distribuição do rendimento. Maior desigualdade levanta desafios económicos, políticos e éticos, uma vez que se arrisca a deixar para trás um número crescente de pessoas numa economia em permanente mudança. Fim de citação. Como se sabe, a OCDE é uma organização que abrange 34 países, a maioria dos quais situados na chamada área dos países desenvolvidos. Estamos a falar de desigualdade em desigualdade de rendimento. E isso é importante porque é o rendimento que nos permite adquirir no mercado tudo quanto é necessário à vida, ao nosso bem-estar. Em certo sentido, consoante os países, o rendimento traduz o nível de bem-estar das pessoas e das famílias. O mesmo relatório da OCDE diz-nos que, nas economias avançadas, em 2011, o rendimento médio de 1% mais rico da população era cerca de 9 vezes superior ao dos 10% mais pobres. A desigualdade diminuiu no Chile e no México, mas nesses dois países, os mais ricos ainda têm rendimentos mais de 25 vezes superiores aos dos mais pobres. É frequente ver a desigualdade expressa em termos de proporção entre os rendimentos dos 10% mais ricos e dos 10% mais pobres da sociedade. Esta proporção diz-nos alguma coisa, mas não nos diz tudo. É um indicador demasiado grosseiro que carece de ser completado por indicadores mais finos. Num artigo publicado em 2011, o Prémio Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, afirma que 1% dos americanos possui perto de 25% do rendimento da nação cada ano. Em termos da riqueza, em vez do rendimento, 1% controla 40% da riqueza. Há cerca de 25 anos atrás, os valores correspondentes eram de 12% para o rendimento e de 33% para a riqueza.
Sabemos que a desigualdade tem dois aspectos distintos que merecem atenção. Por um lado, é a situação relativa. A tem mais do que B. Essa diferença pode refletir uma situação de injustiça, mas pode não ter um significado qualitativamente diferente. Imaginemos que um cidadão tem 5 viaturas Mercedes e o outro tem 7. É uma desigualdade. Pode ser uma injustiça, mas não é mais do que isso. Quando, porém, a desigualdade implica que um vive na opulência e o outro não tem o suficiente para viver, ou seja, é pobre ou vive na miséria, já a desigualdade ganha um significado diferente. Não é só uma questão de ter mais do que o outro, mas de ter muito, enquanto o outro não tem o mínimo necessário. Introduzimos aqui um novo conceito, o do limiar da pobreza. O limiar que separa os pobres dos não pobres. Convém esclarecer que não falo do limiar da pobreza definido por entidades como o Banco Mundial. Falo de um limiar que permita às pessoas e famílias viver dignamente, tal como merecem, em função da sua dignidade humana. Vemos que o rendimento é um meio importante, na medida em que representa a possibilidade que as pessoas tenham de acesso a bens e serviços de que depende o bem-estar. Todavia, o rendimento não é tudo, porque além dos bens e serviços a que o rendimento dá acesso, o bem-estar requer elementos que não têm expressão monetária e outros ainda que nem sequer podem ser quantificados. E como existe uma estreita relação entre os diversos elementos do bem-estar, a desigualdade de rendimentos não se reflete na desigualdade dos bens e serviços que se podem comprar, mas também se estende a esses outros elementos que não têm tradução monetária ou não são quantificáveis. É que os diversos aspectos da desigualdade estão relacionados entre si. Demos mais um passo na compreensão da desigualdade. O relatório sobre o desenvolvimento mundial de 2006 do Banco Mundial afirma o seguinte, e passo a citar: a interação das desigualdades políticas, económicas e socioculturais modela as instituições e as regras em todas as sociedades. O modo de funcionar dessas instituições afeta as oportunidades das pessoas e as suas capacidades de investir e prosperar. Oportunidades económicas desiguais conduzem a resultados desiguais e reforçam o poder político desigual. O poder desigual modela instituições e políticas que tendem a promover a persistência das condições iniciais. Fim de citação. Pouco depois, acrescenta o mesmo documento, e volto a citar: a distribuição desigual do poder entre os ricos e os pobres, entre grupos dominantes e subordinados, ajuda os ricos a manter o controle sobre os recursos. As desigualdades económicas e sociais estão elas próprias embebidas em instituições sociais e culturais desiguais. Fim de citação. Permite-me sublinhar alguns aspectos importantes destas passagens do relatório do Banco Mundial. O primeiro é que os diferentes tipos de desigualdade, desigualdades políticas, económicas e socioculturais, interagem entre si e essa interação modela as instituições e as regras da sociedade. Em segundo lugar, o modo de funcionar das instituições, assim marcadas pelas desigualdades, afeta as oportunidades e a capacidade de prosperar das pessoas. Terceiro, a desigualdade de oportunidades económicas reflete-se naturalmente nos resultados. Quarto,
As oportunidades económicas desiguais reforçam o poder político desigual. Quer isto dizer, além do mais, que o poder económico traz consigo o poder político. Quinto, o poder desigual modela instituições e políticas que tendem a promover a persistência das condições iniciais, ou seja, bloqueiam a mobilidade social. O relatório não para aí. Entra na relação entre os ricos e os pobres, começando por afirmar que a diferença entre uns e outros não é só de rendimentos e riqueza, mas é também de poder. Acrescenta que a desigualdade de poder entre ricos e pobres ajuda os ricos a manter o controle sobre o recurso. E, por fim, diz que as desigualdades económicas e sociais estão embedidas nas instituições sociais e culturais desiguais. Vemos assim que o problema da desigualdade não se limita a uma questão de relação entre as pessoas, entre o trabalhador e o empregador, entre o subordinado e o chefe. Situa-se certamente também a esse nível, mas implica também mudança nas instituições e nas regras que orientam a sociedade, onde as desigualdades e os mecanismos de perpetuação dessas desigualdades se encontram modeladas e consolidadas. Podemos assim compreender os termos severos com que o Papa Francisco fala da desigualdade. Ouçamo-lo na exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, número 202. E passo a citar. Enquanto não forem radicalmente solucionados os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira e atacando as causas estruturais da desigualdade social, não se resolverão os problemas do mundo e, em definitivo, problema algum. A desigualdade é a raiz de todos os males sociais. Fim de citação. Ao olhar para a desigualdade, podemos encará-la de duas maneiras. Uma será de contrapor à desigualdade a igualdade. Neste caso, coloca-se imediatamente a questão sobre igualdade de quê? A outra maneira é reconhecer que a igualdade total e completa, mesmo que fosse possível, representaria sempre uma situação de equilíbrio instável e a própria vida em sociedade se encarregaria de desequilibrar. Nesta hipótese, não falaríamos de sociedade igual ou igualitária, mas de uma sociedade menos desigual. Esta hipótese não é isenta de riscos, uma vez que implica a fixação de um teto a partir do qual o nível de desigualdade deve considerar-se inaceitável. No mundo em que vivemos, em que ao lado de pessoas que vivem em abundância ilimitada, vivem e morrem pessoas com fome e na miséria, não deve haver dúvidas de que estamos perante um grau de desigualdade intolerável. Infelizmente, estamos longe daquele ponto em que poderemos ter dúvidas sobre se estamos ou não perante uma desigualdade aceitável. A desigualdade neste nosso mundo não é eticamente tolerável. Voltemos então à questão colocada acima, pressupondo que almejamos a igualdade. É a igualdade de quê? Como dissemos atrás, pensamos certamente na igualdade de dignidade humana. Os seres humanos são iguais em dignidade. Porém, que exigências decorrem na prática dessa igualdade na dignidade? Há quem diga que até hoje ninguém definiu dignidade. Pelos modos, trata-se de algo que melhor se reconhece quando é negado. Estamos de acordo mais facilmente sobre uma situação de ofensa à dignidade humana
ou de negação dessa dignidade do que sobre o conceito de dignidade. Apesar desta lacuna fundamental, a evolução do pensamento sobre o ser humano tem vindo a oferecer algumas definições que nos ajudam a minimizar, ou pelo menos reduzir, os efeitos de não dispormos de uma definição de dignidade. Vejamos alguns exemplos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, da Organização das Nações Unidas, afirma no seu artigo 3º que toda a pessoa tem direito à vida. Saberemos hoje que afirmar o direito à vida significa afirmar o direito a uma vida digna. E mesmo que em termos pouco precisos, todos temos a noção do que sejam condições de uma vida digna. Bastaria que as pessoas tivessem uma igualdade de oportunidades de uma vida digna. Pois então a seguinte questão: bastará que as pessoas tenham as oportunidades de uma vida digna, mesmo que não tenham as capacidades necessárias para utilizar essas oportunidades? Quando colocamos o problema na igualdade de oportunidades, partimos do pressuposto de que todos estão em igualdade de situação e de capacidade para aproveitar essas oportunidades. E isto não está assegurado. E a situação do mundo diz-nos que estamos longe de uma situação desse tipo. Retomo a exortação apostólica do Papa Francisco, quando, ao caracterizar o mundo de hoje, diz o seguinte, e cito: hoje, tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência desta situação, grandes massas da população veem-se excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. Fim de citação. Quando entendemos a igualdade de oportunidades como uma situação de acesso a pessoas e grupos com diferenças de poder na utilização dessas oportunidades, essa igualdade é meramente formal e até concorre para agravar as desigualdades existentes. Lembro-me daquele episódio da piscina de Betsaida, de que fala o evangelista João, no capítulo 5 do Evangelho segundo São João. Era uma piscina que existia em Jerusalém. Tinha 5 galerias de colunas que estavam apinhadas de doentes, cegos, coxos e paralíticos. E diz o Evangelho de João: entre os doentes encontrava-se um homem que sofria há 38 anos. Jesus, ao vê-lo deitado e ao saber que já estava assim doente há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve para a piscina quando a água é agitada. Sempre que eu tento fazê-lo, alguém desce primeiro do que eu. Como certamente se lembram, foi preciso que Jesus o curasse para que o homem se livrasse da doença. Poderíamos dizer que todos os doentes, coxos, cegos e paralíticos que lá se encontravam tinham igualdade de oportunidades. Sabemos, todavia, que essa igualdade era incompleta e que, na prática, era desigual. Notemos que o nosso homem cumpria o que lhe era pedido: descer à piscina. Só que a sua doença fazia com que ele se atrasasse e nunca chegava a ser o primeiro, condição para que ficasse curado. Podemos interrogar sobre o sentido da igualdade de oportunidades para uma criança pobre ou para um jovem portador de deficiência. Aqui é a própria preocupação de igualdade que leva a tratar de modo diferente o que é diferente. Quando a igualdade de oportunidades é apenas uma forma de liberdade que nem todos podem utilizar do mesmo modo, não passa de um formalismo
sem consequências práticas. Quanto muito, será uma condição necessária, mas não suficiente. Falando do equilíbrio entre as nações, disse o Papa Paulo VI na célebre encíclica Populorum Progressio, de 1967. A regra da livre troca já não pode, por si mesma, reger as relações internacionais. As suas vantagens são evidentes quando os países se encontram mais ou menos nas mesmas condições de poder económico. Mas já o mesmo não acontece quando as condições são demasiado diferentes de país para país. Os preços livremente estabelecidos no mercado podem levar a consequências iníquas. Devemos reconhecer que está em causa o princípio fundamental do liberalismo como regra de transações comerciais. Populorum Progressio, parágrafo 58. E fim de citação. Podemos dizer o mesmo da livre concorrência entre indivíduos, entre empresas ou entre grupos. Poderá haver quem considere que o direito à educação básica fica assegurado para todos, tornando o ensino gratuito. Mas é uma ilusão. A criança de uma família pobre precisa de mais para que possa utilizar essa oportunidade. A família poderá precisar de apoio financeiro para poder libertar a criança do trabalho de ajudar as finanças da casa. Poderá precisar de roupa decente, que o não estigmatize perante os seus colegas. Poderá precisar de métodos pedagógicos diferentes dos utilizados com as crianças da classe média ou média alta. A criança pobre não dispõe de apoio dos pais, que por sua vez poderão eventualmente ser analfabetos. A criança pobre poderá não ter em casa um lugar para estudar. E podemos perguntar quantos professores têm qualificações pedagógicas para ensinar às crianças pobres. São estas algumas das condições adicionais que a criança pobre precisa para transformar a igualdade de acesso em verdadeiras condições de acesso e de sucesso. Note-se que eu não falo de igualdade de sucesso, mas de igualdade de condições de sucesso. Se designarmos este conjunto de condições como parte integrante de oportunidades efetivas, como faz Amartya Sen na sua obra A Ideia de Justiça, a igualdade de oportunidades aproxima-se de uma situação de igualdade real. Quando está em causa o direito a uma vida digna, uma vida liberta de miséria e de pobreza, o problema da igualdade de oportunidades exige um rigor acrescido. Porque, nesse caso, ganha relevância particular o princípio que, no ensino social da Igreja, se designa por destino universal dos bens da terra. O Concílio Vaticano II definiu-o assim: Deus destinou a terra e tudo o que nela existe ao uso de todas as pessoas e de todos os povos, de modo que os bens da criação afluam com equidade às mãos de todos, segundo a regra da justiça inseparável da caridade. Na mesma encíclica acima citada, Populorum Progressio, o Papa Paulo VI explica, e cito: se a terra é feita para fornecer a cada um os meios de subsistência e os instrumentos de progresso, toda a pessoa tem direito, portanto, de nela encontrar aquilo que lhe é necessário. Fim de citação, e citamos o número 22 desta encíclica. Note-se que não estamos no campo da igualdade, seja de oportunidades, de recursos ou outra qualquer, mas no da desigualdade intolerável.
Passado o estádio de necessidades humanas básicas, não só dos meios de subsistência, mas também dos instrumentos do progresso, a igualdade de oportunidades, incluindo a igualdade nas capacidades para utilizar essas oportunidades, pode constituir um contexto positivo. Sobretudo por respeitar a liberdade, a responsabilidade e as preferências de cada um e cada uma, por associar os direitos aos deveres, por constituir um estímulo à iniciativa e ao progresso, por compensar o esforço. A este respeito, parece relevante ter em atenção algumas definições e distinções da autoria de Amartya Sen, que, independentemente da utilização que possam ter, enriquecem o pensamento. Sen propõe a substituição do conceito de recursos pelo de bem-estar, objetivo e subjetivo, em inglês, well-being, que inclui não só o que a pessoa tem, mas também o que a pessoa pode fazer e pode ser. Note-se que disse não apenas o que a pessoa tem. O termo apenas é aqui fundamental para realçar que o bem-estar humano também depende de bens materiais. Por outro lado, Sen utiliza o conceito de agência para que define como a possibilidade e a capacidade efetivas para cada um realizar tarefas que tem razão para valorizar, independentemente de afetarem ou não o seu padrão de vida. Finalmente, o conceito de liberdade, o qual consiste, sobretudo, na possibilidade de escolher livremente o que fazer, que tarefas realizar, em suma, que tipo de vida merece ser vivido. Que dizer da igualdade de resultados? Creio que dificilmente haverá quem defenda essa igualdade no sentido literal. Parece claro que a igualdade de resultados deverá constituir objetivo de referência, pelo menos na medida em que possa ajudar a definir uma desigualdade tolerável. Seja qual for o conceito escolhido, o problema da igualdade ou da desigualdade tolerável é de muito difícil tradução para termos operacionais. Ficam por responder questões fundamentais, tais como oportunidades de quê? O peso das diferentes características das pessoas, o esforço que cada um põe na consecução dos objetivos, os limites entre a liberdade pessoal e a responsabilidade da sociedade, etc. Infelizmente, este tipo de questões são preciosíssimos no mundo de hoje, em que as desigualdades são tão flagrantes e grosseiras que podemos avançar muito e ainda estaremos no domínio da desigualdade intolerável. A terminar, gostaria de sublinhar um ponto importante, respeitante à ordem social. Temos vivido no pressuposto de que o que a justiça reclama é um conjunto de direitos negativos, uma situação em que ninguém impeça as pessoas de prosseguirem os seus fins. É uma convicção que promove e amplia a desigualdade, pelo jogo dos mais fortes sobre os mais fracos, pelo funcionamento das instituições marcadas pela desigualdade. O mesmo se diga da liberdade. Esta só é válida e efetiva quando estão preenchidas as condições para o seu exercício. A liberdade reclama a justiça e ambas a busca do bem comum da sociedade. Professor Alfredo Bruto da Costa.
Para eventuais comentários que possam existir entre nós ou questões que alguém queira levantar. O autor do texto não está, mas se houver entre nós alguém que possa responder a perguntas levantadas com base no texto que lhes foi lido, está aberto o nosso momento de debate e de reflexão em torno do tema da semana, aqui bem elaborado neste texto que lhes foi lido. Fala para vocês, Gustavo Rodrigues, vindo da paróquia de Verbo Divino, Viana, membro aderente do Movimento Cultural de Estudantes. Eu ouvi aqui o texto do professor Alfredo Bruto da Costa. Foi um texto muito rico que já me levou a pensar que ele é um poeta, partindo por outra. É um texto bom, mas não se enquadra muito com a realidade do povo angolano, porque nós vivemos aqui uma outra coisa, e quando vemos aqui, ouvimos outro texto, vai ser difícil como nos intervir no tema, porque eles fizeram umas comparações de que se o vizinho tem 7 Mercedes, o outro tem 5, como é que fica? E o que acontece é que nos nossos bairros ninguém usa Mercedes, uns têm bicicleta, outros andam a pé, uns têm starlet, outros andam de autocarro. Agora, eu pergunto, para o nosso caso, como é que fica? E o pior é que nos nossos bairros não tem ricos. Se tem ricos, os ricos desgraçam os paupérrimos. Os paupérrimos ajudam-se entre si. Agora, eu queria perguntar para nossos pobres ou paupérrimos, qual seria a solução que devíamos encontrar para termos a igualdade de oportunidades, já que as pessoas que têm mais possibilidade não façam isso para nós. Obrigado. Muito obrigado por esta semana social. Quem fala é Pafilômbia Emílio Antônio Viana, estudante de Sociologia do Instituto Superior de Educação ICET de Luanda. Sou da paróquia de São Paulo, Diocese de Viana. Antes de apresentar a minha inquietação, vamos serpentear um bocadinho na abordagem de Tocqueville, da democracia na América. Tocqueville, ao mostrar a democracia, evoca a existência de um movimento inelutável que conduz à igualdade das condições no seio da sociedade. E também no regime democrático. O regime democrático baseia-se no princípio da igualdade. Este tema é de caráter importante e o texto que se apresentou aqui tem um contexto social na nossa realidade angolana sobre a desigualdade entre ricos e pobres, em que o papel do Estado é promover o bem dos mais necessitados dentro de uma sociedade. E também eu gostaria de nosso preleitor, embora não vejamos aqui pessoas do aparelho do Estado em que podiam responder essas inquietações, qual é o empenho nisso que o Estado vem para ajudar na questão da desigualdade social no contexto angolano? Muito obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Arlindo Monteiro, sou conselheiro de Direitos Humanos, venho em nome da paróquia de Santo André, bairro São Pedro da Barra. Eu, antes de responder a essa pergunta, vou dar a minha opinião, não é? Antes de responder, eu gostaria também de manter um pouquinho quando, na leitura do Frei Mário Rui, no texto do Sr. Alfredo Costa, professor, aliás, Alfredo Costa, falou também sobre a educação. E como estamos na Semana Social, muitos pontos que foram levantados aqui estão relacionados à sociedade, não é? Então vou colocar uma questão que é visível. Estamos no mês de janeiro e com relação à educação, eu gostaria de responder essa questão, igualdade de oportunidades, de que, por exemplo, o nosso sistema de ensino diz que é grátis, é gratuito para todos, não é? Para todos. Então, o que se verifica, e eu acho que alguém poderá depois me contrariar ou dar a sua opinião, porque vai dizer que há outras pessoas dentro disto tudo que venham a distorcer aquilo que já foi, não é, organizado.
Mas não vem em questão, na minha opinião pessoal, não é? E ninguém vai me falar de corrupção. Se o ensino é gratuito, então ali acho que implicitamente aberta oportunidades, não é? Oportunidades. Agora, eu concordo também com o jovem ao lado e respeito a opinião do colega em frente, que opinou primeiro, mas também não concordo muito, porque eu me revejo muito no texto do professor. E acho que tudo tem a ver mesmo com a nossa realidade social. Eu acho que o facto de dar o exemplo de um Mercedes, do vizinho que tem 8 e do vizinho que tem se calhar 1, não é para se calhar interpretarmos ao pé das palavras, não é? Eu acho que esse só foi um exemplo para depois nós nos revermos na nossa realidade. Então, igualdade de oportunidade de quê? Eu até sugiro que o tema fosse igualdade ou desigualdade de oportunidades. Então acho que aqui não há igualdade de oportunidades de nada, porque até o professor foi claro, falou mais de desigualdade e em algum momento disse de igualdade, não é? Então acho que se calhar poderiam reformular, essa é uma sugestão, não é? Seria igualdade ou desigualdade de oportunidades. Então não, nem oportunidades nem igualdades. Ok, obrigado. Igualdade de oportunidade é uma utopia. Pensar-se na igualdade de oportunidade é uma utopia. As sociedades são desiguais. Do mesmo modo, as pessoas são desiguais. E deste modo, deve-se pensar a criação ou criar-se uma sociedade equilibrada. Ou no sentido de desenvolver um maior equilíbrio. Jamais pensamos numa igualdade de oportunidade. Isto não haverá, é uma utopia pensarmos nisso e perderemos muito tempo em podermos abordar relativamente sobre a igualdade de oportunidade. Mas sim, deve-se lutar e pensar-se num maior equilíbrio nas sociedades. Para já é um desafio que se lança cá, lança-se para já aqui ao debate ou à Semana Social, no sentido de lutarmos para já para uma sociedade cada vez mais equilibrada, em que cada um possa ter acesso àqueles bens que sejam necessários e relevantes para a sua própria sobrevivência ou para a continuação daquilo que para já sejam os seus anseios. Penso que paro por cá e termino. Igualdade de oportunidade é uma utopia. Não nos percamos tempo em abordar nesta tendência, mas sim uma sociedade equilibrada. Obrigado. Então, que não seja uma utopia desmobilizadora, quer dizer, uma utopia, então vamos ficar de braços cruzados. Não, é uma utopia, podemos não chegar aos 100%, mas ponhamos-nos a caminho. Cada um veja qual é o passo, qual é o contributo específico que, com a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade de cidadão, de cidadã, pode dar para que haja, nos aproximemos daquilo que se dizia, uma desigualdade tolerável. A nossa desigualdade tem ainda demasiado de intolerável. E quando digo isso, olhando para a nossa sociedade, mas olhando para o mundo, infelizmente. Então, gostaria apenas de dar este esclarecimento, porque o tema é isso mesmo, é, digamos, um motivo para dialogarmos, mas para procurarmos esta abordagem transformadora da realidade. Talvez uma outra nota que deva acrescentar é que este é o tema introdutório. De facto, ao professor Bruto da Costa, até pela sua experiência, foi-lhe pedido, digamos assim, que abrisse uma janela sobre o tema. Espero que tenhamos já esta tarde e ao longo dos próximos dias muitas outras ocasiões de aprofundar a nossa reflexão sobre aspectos concretos da nossa vida, da vida dos participantes, da vida do país, da vida da sociedade, porque, obviamente, eles também devem ser debatidos ao longo da Semana Social. Eu sou Esperança Piedade, presidente da ASADA. No entanto, em primeiro lugar, quero agradecer ao Frei Mário Rui, ao Frei Júlio também, à ASADA, ou seja, ao Centro Cultural Mosaico, que nos ajudaram a firmarmos uma associação. Eu respondo pela Casa dos Idosos de Viana e estamos acolhendo as pessoas idosas abandonadas em Viana. E este tema realmente chama-me a atenção.
igualdade de oportunidades. As pessoas idosas também ainda têm oportunidades. Como devemos beneficiar das oportunidades que a sociedade ainda nos oferece? Obrigada. Gostava, por começar, a agradecer a brilhante intervenção do professor. É uma pena, porque não está entre nós, porque era verdadeiramente uma oportunidade de debate, né, de reflexão, mas mesmo não estando presente, eu agradeço. E a minha intervenção vai ser apenas para pedir à organização e saber também junto da organização se esse texto será distribuído, porque eu não tenho acompanhado. Foi a primeira vez que chegou para nós este convite e de facto chegou em boa hora, na medida em que é uma oportunidade também para a reflexão. Confesso que no texto foram levantadas questões que eu acho que são questões muito profundas, são questões que servem para reflexão e já que estamos a falar de igualdade de oportunidades e o professor faz questão de referir ou se calhar tocar mais na questão da desigualdade, portanto isto significa que a maior preocupação, como disse muito bem o Frei Mário, é com as desigualdades e não com a igualdade, né? Tanto desigualdade porque, no fundo, o que é que transparece? Na verdade, pede-se que essa tal desigualdade que existe no mundo, não é uma realidade só da Angola, tanto que existe no mundo, que ela não seja tão gritante, se posso usar essa expressão, que ela seja o mínimo possível e que cada um de nós, não apenas as instituições, não apenas o Estado, mas que cada um de nós também faça alguma coisa para que se diminua esta desigualdade. Portanto, eu acho que o facto de estarmos aqui hoje é também uma forma de combater esta desigualdade que existe. Reparem uma coisa, e eu vinha refletindo nisso quando vinha para aqui. Eu sou Rosa, que veio do tribunal, por exemplo, mas no tribunal existem outras pessoas, existem outros técnicos, outros funcionários. Né? O facto de cada um de nós estar aqui, eu acho que é uma oportunidade que nos foi dada para também fazermos alguma coisa em torno deste problema. Portanto, a minha preocupação neste momento é apenas saber se este texto, e de facto seria bom se esse texto fosse distribuído não só para cada um de nós que está presente neste momento, mas que ele fosse partilhado de forma mais abrangente. Eu acho que seria bom, seria uma oportunidade. Selecionado igualdade de oportunidades. E eu olho para os nossos jovens aqui e posso lamentar um tema desses, bem escolhido, em vez de ser aproveitado da melhor forma possível, querem arranjar argumento para contrariar o sentido e o alcance do mesmo. Permitam-me, como professor, dizer qualquer coisa como se fossem meus alunos, o que tenho dito aos meus alunos, que nós temos que conhecer o Estado onde estamos, conhecer bem a nossa política. Só pelo facto do artigo número 1 da Constituição dizer que o nosso Estado é democrático, de direito, não sei o que, devemos saber qual é o sentido e o alcance que tem essas palavras e o que é que devemos fazer para enriquecer ou concretizar, ou pôr essas categorias universais a nosso favor. Por sermos um Estado de direito, implica dizer que nós temos que trabalhar de acordo com o direito nacional e internacional. Agora, para concretizar, nós aderimos a organizações internacionais, tais como Nações Unidas, União Africana e outras. E os documentos fundamentais que existem sobre direitos humanos consagram exatamente essa matéria.
Aqui estou a falar da Declaração Universal sobre Direitos Humanos de 1948, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas de 68, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Meus jovens, leiam isso, que nós transformamos esses instrumentos no nosso ordenamento jurídico. Agora temos que saber o que é que isso significa, como é que vamos operacionalizar. Só o facto de estar em igualdade de oportunidade, deviam já bater palmas e dizer como é que vamos concretizar, o que é que devemos sugerir, o que é que devemos esperar. Como são jovens, primeiro tem que começar pela formação. Tem que saber que para ser alguém tem que estar formado e tem que reconhecer o papel altamente positivo levado a cabo pelo Executivo, que é da construção de escolas e outro tipo de instituições de vários níveis. Por outro lado, tem que saber que as coisas não se fazem de um dia para o outro. Mesmo nesses instrumentos, dizem que os Estados têm que progressivamente ou paulatinamente criar condições para o efeito. Vamos estudar. Quem estudou, vamos ver se trabalhamos. É claro que todos não podem ter emprego de uma só vez, mas se fizermos um balanço rápido... Não, estou a ser concreto, como é que as coisas são, como é que devem ser analisadas. Nenhum Estado está em condições de resolver os problemas do povo de uma só vez. Nós, quando estamos nas Nações Unidas e debatemos isso, todos os Estados estão aí. E há jovens como vocês, que querem ter tudo de uma só vez. É boa ambição, eu apoio, mas tem que ser realistas, saberem que é paulatinamente. Temos que ter condições para o efeito. Agora, se for algo que o Estado pode de um momento para outro dar e não dá, é outra questão. Mas o Estado conhece as suas responsabilidades. Por isso, vamos aproveitar o tema, que é muito bom no nosso contexto. O professor já apresentou. Cara, uma preleção muito breve. Sim. Vamos entrar no que interessa. Essas categorias não são estranhas à nossa cultura, à nossa educação, à nossa religião. Refletem o pensamento mais desenvolvido da humanidade. Agora vamos ver como concretizar aqui em Angola. O que é que o Estado deve fazer para melhorar as suas políticas públicas? Como Estado democrático, todos nós temos direito à palavra. Que propostas é que podemos apresentar? O debate tem que ser construtivo e não só nos limitarmos a criticar. Se nós não apresentarmos propostas, quem é que vai apresentar? O país é de quem? É nosso. Então temos que debater conforme o professor deu. O professor já detalhou, agora vamos aproveitar, ver na nossa realidade, contexto, que problemas é que temos, que diagnóstico podemos fazer. Que instituições podem intervir? Obrigado. Muito boa tarde a todos. Chamo-me João Rafael, estudante do ICRA, curso médio de Educadores Sociais. Estava bem atento quando o Frei Mário Rui fez a leitura do texto do professor Alfredo Bruta da Costa. Gostaria de saber, ao longo da leitura do texto feito pelo Frei, disse que a desigualdade resiste-se numa maior parte no interior do país. E nós, é sabido que Angola tem terras férteis e eu penso que o Executivo deveria aproveitar essas terras férteis para poder, digamos assim, garantir às populações as condições básicas para que a população possa viver dignamente. Eu sou da província da Lunda Norte e em 2010 fui ao bairro onde eu nasci e verifiquei condições lamentáveis. E penso que o Executivo deve fazer muito mais. As populações da localidade onde eu nasci estão a viver em condições muito precárias, bebem ainda água da nascente, não tem água potável.
tem escolas que não albergam o maior número das crianças que lá residem, e penso que se alguns dos membros do Executivo se estiverem aqui, penso que devem levar esta comunicação que eu estou a passar a peito, e penso também este momento que está a ser promovido pelo Mosaico, devem, digamos assim, o Executivo acatar todos os conselhos que estão a ser aqui passados, para que possamos então deixar de prometermos e passarmos da teoria para a prática. Muito obrigado. Aqui a debater este tema que eu considero de extrema importância para o desenvolvimento de Angola. É efetivamente um tema crucial no momento em que nós vivemos. Nós sabemos que a nossa Constituição acolhe esta questão da igualdade no seu artigo 23 e, por consequência, ninguém pode ser impedido, por qualquer outro motivo, discriminado pelo facto de ser de uma raça, de ser de um partido político diferente, de ter opiniões políticas e sociais diferentes, de ser de uma etnia diferente, por ser pobre ou por ser rico. E, portanto, temos também todo um conjunto de leis e acolhemos toda a estrutura dos direitos humanos, e isto significa que temos condições, pelo menos teóricas, para que a igualdade de oportunidades seja efetivamente um facto no país. Mas o que ocorre é que não é assim, e nós vamos ter aqui a oportunidade, pela forma como está estruturado estes debates por 5 dias, de entrar em profundidade em várias nuances deste problema. Mas a verdade é que eu sinto que a estrutura de oportunidades em Angola não tem permitido a realização da grande maioria dos cidadãos. E tem criado situações extremas e situações aberrantes no nosso país, desde logo pelas questões da pobreza, desde logo pelo acesso à informação, continuando na questão da justiça, e, portanto, grande parte dos angolanos se sente efetivamente excluído de todo este processo. E isto é tão importante quanto nós ouvimos aqui que o Papa Francisco dizia que os grandes problemas da humanidade resultam fundamentalmente no facto de haver muita desigualdade. E isto que estamos aqui a fazer, como disse o Frei Mário Rui muito bem, é uma resposta positiva a esta desigualdade, e só podemos encontrar o equilíbrio quando encontramos princípios que possam dar sentido ao alcance deste equilíbrio. E um dos sentidos é efetivamente este, a igualdade de oportunidades. Eu fiquei bem impressionado com o texto que aqui foi lido e, sobretudo, pela abordagem que faz e pela problematização que faz em torno da questão se é justo falar-se em igualdade de oportunidades quando as pessoas se encontram em condições diferentes. O que me parece é que também o texto dá uma certa resposta a isso, quando diz que temos que incluir neste conceito as próprias condições em que as pessoas, digamos, se encontram. E o fundamental aqui é que, em qualquer condição em que eu me encontro, eu tenho a oportunidade de lutar por ultrapassar a condição em que está e chegar a patamares em que permitam, digamos, esta igualdade social. Portanto, para concluir, gostava que duas pequenas coisas. Que comentasse a seguinte ideia: hoje em Angola, uns conseguiram e outros não. Que razões é que estão na base disso, tendo em vista o tema? A questão do tempo é, de facto, uma justificação para aqueles que se encontram em situações degradantes? A questão das possibilidades nacionais poderia ou não poderia criar uma outra estrutura de oportunidades no país? E, finalmente, dizer que esta questão da igualdade ou da falta de igualdade está ligada à afirmação de grupos
que pretendem maximizar as suas possibilidades, enquanto negam aos outros que então devem minimizar as suas possibilidades e assim não se conseguem realizar. Muito obrigado. Sou Isabel Jacob, estudante de Sociologia do Instituto Superior de Ciências da Educação, ISCED de Luanda. Bom, primeiramente gostava de agradecer pelo tema e dizer que a Constituição pauta que Angola é um Estado democrático de direito. Mas a democracia não se resume só no exercício do voto. E muito dos angolanos ainda limitam-se a pensar nisso. Só exercem o seu papel como cidadãos de um Estado democrático de direito apenas quando há eleições, no ato de votar. Um Estado democrático de direito, a igualdade de oportunidades